Olá! Agora nós vamos ver o primeiro vídeo na prática de um plano de amortização. Para isso, conforme já foi citado anteriormente, temos os dados de principal, R$ 1.000, N igual a 4, taxa de 5% ao mês e juros compostos. E o plano a ser abordado é o plano A. O plano A é o plano de pagamento único ou única parcela no final do prazo total, que no nosso caso é de 4 meses. Então, temos na visão do devedor o seguinte fluxo de caixa: R$ 1.000 como entrada na data zero para um determinado valor que será uma saída na quitação da dívida na data 4. Não haverá pagamento na data 1, 2 ou 3, e 3, aliás. Então, a parcela é 0, 0 e 0 nos 3 primeiros meses. E teremos uma única parcela na data 4. Cabe ressaltar que o fato de não haver parcela não significa que o juro não foi gerado. E notem essa disposição. O juro mais a amortização é o total da parcela para qualquer plano de amortização. Essa é uma regra. Regra da matemática financeira, regra dos planos de amortização. Toda parcela é composta de juro e amortização, e a soma dos dois resulta na parcela. Notem que aqui teremos que fazer com que essa soma dê um valor zero. Assim como em qualquer outro plano, a soma desses dois termos tem que dar o valor da parcela. Além disso, o saldo inicial da nossa dívida é R$ 1.000. E esse saldo inicial menos um determinado valor dará o saldo devedor. Então falaremos disso daqui a pouco. Vamos entender no primeiro momento como isso se forma no diagrama de fluxo de caixa, para depois colocar nessa estrutura da tabela que traz mais informações do que o diagrama de fluxo de caixa. Então, não haverá pagamento de parcela na data 1, mas se houvesse o pagamento de uma parcela, essa parcela teria um acréscimo de 5% sobre R$ 1.000, ou seja, um acréscimo de R$ 50 de juro, e esse valor seria 1.050. Lembrem-se que estamos trabalhando no regime de juros compostos. Então, a partir do momento que o juro é gerado, ele imediatamente compõe o saldo devedor, que deixa de ser R$ 1.000 e passa a ser 1.050. No transcorrer da data 1 para a data 2, acontece novamente a incidência de 5% sobre o saldo devedor, que agora é de 1.050, gerando um juro de R$ 52,50. Notem que não há pagamento na data 2, mas, se houvesse, o saldo devedor estaria em R$ 1.102,50, pois seria o saldo devedor anterior, de 1.050, mais o juro do período, que é imediatamente incorporado, gerando o saldo devedor neste ponto de R$ 1.102,50. Da data 2 até a data 3, temos novamente um período de capitalização. E sempre que temos um período de capitalização, temos a incidência de 5% no nosso caso. 5% sobre 1.102,50, arredondando o valor desse cálculo, teremos um juro de R$ 55,13, que imediatamente incorporarão o saldo devedor da data 3. O saldo devedor da data 2 era R$ 1.102,50, mais 55,13, temos nesse ponto do tempo 1.157,63 com o saldo devedor. E agora temos a última capitalização. 5% sobre 1.157,63 vai gerar um juro
de R$ 57,88, que ao incorporar esse saldo devedor, gerará um montante de R$ 1.215,51. Ou seja, no final da data 4, a nossa parcela é de R$ 1.215,51. Tudo isso, pois após 4 meses a dívida deve ser totalmente quitada ou saldada. Então, seu saldo devedor deverá ser zero. Notem que ao fazer essas setinhas pontilhadas, nós temos o saldo devedor ao final de cada período. Então, qual é o saldo devedor do final do período 1? 1.050, que é o que está aqui. Do período 2, 1.102,50. E no período 3, 1.157,63. Acontece é que nós temos muito mais do que isso que foi oferecido no diagrama de fluxo de caixa por trás dessa situação toda. E o principal que mais nos interessa é o desdobramento dessas parcelas entre juro e amortização. Isso é muito importante, porque, por exemplo, do ponto de vista contábil, a amortização é uma conta específica e o juro é outra. O juro é uma despesa financeira. Então, essas duas coisas, para a contabilidade, são totalmente diferentes. Mas o que conhecemos geralmente é a parcela. Então, agora vamos ver como separar essas informações. Bom, é bem simples o processo. No primeiro período, qual foi o juro gerado? 5% sobre R$ 1.000. Então, foi gerado um juro de 50. Mas a regra diz que o juro mais a amortização é parcela. Então, 50 mais um determinado valor tem que ser zero. Mas por que isso acontece? Porque o juro que foi gerado nesse plano específico, onde não há o pagamento de parcela nenhuma, ele acumulou o saldo devedor. E a amortização é quanto efetivamente eu consigo reduzir do meu saldo devedor. Só que nesse caso nós não temos uma redução de saldo devedor, porque nem o juro foi pago. Então houve um acúmulo de saldo devedor. Então, em finanças, nós dizemos que temos uma amortização negativa. E a amortização aqui foi equivalente, esse sinal de parênteses representa um valor negativo. Então, 50 mais menos 50 dá uma parcela de zero. E assim atendemos a regra. Uma segunda regra é a regra de formação do saldo devedor. Para qualquer plano, o saldo devedor é o saldo inicial, ou o saldo do início do período, menos a amortização. Então, aqui temos R$ 1.000 menos 50, porque a amortização foi negativa. Então, temos o efeito de 1.000 mais 50, porque 1.000 menos 50 é igual a 1.000 mais 50, gerando um saldo devedor de 1.050. E o saldo devedor no final de um período é automaticamente o inicial do período subsequente. Então, se terminamos o primeiro período devendo 1.050, começaremos o segundo período devendo 1.050. E agora a incidência da taxa de 5% acontecerá sobre 1.050. 5% sobre 1.050 dá um juro de 52,50. Mas notem, a parcela de novo é zero. Então agora já sabemos qual foi a amortização. Quando o juro é gerado e não é pago, temos o efeito de uma amortização negativa de 52,50. E 52,50 mais menos 52,50 dá zero. E agora o saldo devedor? 1.050 menos 52,50
é 1.050 mais 52,50, gerando um saldo devedor de 1.102,50. Então, notem, esse valor menos esse valor, saldo inicial menos amortização, sempre será igual ao saldo devedor. E como terminamos o período devendo 1.102,50, começaremos o próximo devendo 1.102,50. 5% de juros sobre esse saldo dá 55,13. Novamente o juro é gerado, mas a parcela é zero. Então temos uma amortização negativa de R$ 55,13. Esse valor menos esse, zero. Aliás, esse valor mais menos esse, zero. E agora o último valor, saldo devedor, é saldo inicial menos a amortização. Saldo inicial, 1.102,50. Menos 55,13, há o efeito do acréscimo, da soma disso, que dá 1.157,13. E assim começaremos o quarto período devendo 1.157,13 com 5% de juros, 57,88. Só que este é o último período. E o último período tem parcela que já calculamos, que é de 1.215,51. Então, qual é a amortização? 1.215,51 menos 57,88, que é exatamente 1.157,63, e não 13, como estava escrito aqui. Aqui é 63. 1.157,63 menos 1.157,63, zero. Então, notem, se a amortização for positiva, ela reduz o saldo devedor. Reduziu e transformou ele em zero. Se a amortização for negativa, ela aumenta o saldo devedor. E a conclusão que podemos tirar, não aparece aqui, mas é que se a amortização for zero, o saldo devedor permanece inalterado. Mas, para que a amortização seja zero, devemos pagar pelo menos ou exatamente o juro que foi gerado no período. E é isso que veremos no próximo plano de amortização, que chamaremos de plano B, mas tem o nome correto, financeiramente falando, que é o pagamento periódico de juros. Um grande abraço e até o próximo plano de amortização.